Pablo, seu ser onipotente, por que tá tão difícil achar lançamento de terror bom ultimamente? É porque o mundo tá virado em gente sem ideia, Siri, aí fica difícil, né? Entendi, meu lorde. E por acaso tem algum jeito de tu indicar algumas opções pra esses pela-saco sem valor que estão assistindo o Capivara Zumbi? Claro que sim. É pra isso que eu existo. Perder tempo indicando filme em troca de dinheiro. Eu sou Pablo Zorzi, não aguento mais viver e hoje trago pra vocês, bando de sem serventia, uma lista com 8 filmes novos de terror e suspense que tu precisa dar uma conferida. E vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque hoje eu tô com preguiça de pedir que tu faça isso com muito afinco. Não quer fazer? Em Xamã, seremos conduzidos a uma comunidade indígena remota do Equador, onde uma missionária que vive entre serviços pastorais e evolução espiritual vê a sua rotina desmoronar quando o próprio filho passa a apresentar comportamentos inexplicáveis que a comunidade interpreta como possessão por forças demoníacas. E aí o que era antes uma vida de regras claras, oração, trabalho, pequenos ritos na igreja local, se transformam numa sequência de noites mal dormidas e olhares que misturam compaixão e desconfiança. A distância das cidades torna tudo mais difícil, a ajuda médica não chega rápido, os sinais de celular falham e cada decisão pesa como se fosse a última. No começo, ela até insiste nas orações e explicações racionais para os episódios, mas a própria comunidade, acostumada a ler certos sinais de outra forma, passa a sugerir outros caminhos, como rituais indígenas, a presença de um xamã respeitado nas redondezas, além de outros procedimentos que não fazem parte da formação da missionária. Entre proteger o filho e permanecer fiel à doutrina, até porque esse povo é tudo meio doutrinado mesmo, né? A missionária então sente sua fé ser testada de maneiras que ela jamais imaginou. E à medida que os eventos estranhos se acumulam, a tensão cresce dentro e fora de casa, e com a pressão da aldeia aumentando a cada dia, permanece a pergunta na cabeça da mulher: até onde uma mãe consegue ir quando a própria fé não é suficiente para salvar quem mais ela ama? Xamã, anotem aí, vasculhem a internet para encontrar onde assistir, porque vale a pena. Duas amigas vasculham os pertences de uma terceira amiga, recém-falecida, e encontram um conjunto de fitas VHS que ninguém sabia que existiam. Por curiosidade, e até para tentar entender melhor quem a amiga era nos últimos dias, elas ligam um velho videocassete e dão play. E aí, editor, volta pra mim. Ó. Eu tô falando de Conjuring Tapes, filme que a partir de quando as miguxas dão o play, se torna um desespero. As gravações mostram cenas perturbadoras delas mesmas em situações que elas não lembram ter vivido. Conforme avançam pelas fitas, os trechos parecem antecipar momentos que ainda vão acontecer ou repetir acontecimentos com detalhes que não batem com a memória das duas. O desconforto cresce porque as imagens não são de lugares distantes ou de pessoas desconhecidas, são elas em ambientes íntimos captadas de ângulos que não deveriam existir. Ao mesmo tempo, pequenos eventos ao redor começam a espelhar o que foi visto. Um ruído que reaparece no corredor, uma porta que se fecha fora do quarto, uma frase que surge nas fitas e depois é ouvida na vida real. E aí a dúvida se instala na cabeça das duas: que merda é essa? Agora, com o fiote, que não passa nem Wi-Fi, as amigas oscilam entre parar de ver aquilo ou seguir adiante e descobrir quem gravou e por quê. E como isso é um filme de terror, certeza que elas escolheram investigar, ficando cada vez mais na dúvida sobre o que aquelas porra de fita cassete eram. A história de Osiris se passa durante uma operação de rotina que bem depressa deixa de ser rotina, quando um esquadrão de comando das forças especiais é sequestrado por uma nave espacial misteriosa. E o corte é brusco mesmo. Num segundo eles estão dando tiro para tudo que é lado e no seguinte acordam confinados em módulos metálicos, sem as armas, sem comunicação e sem qualquer ideia de onde ou quando eles estão. Dentro da nave, as paredes parecem mudar, corredores se reorganizam e portas se abrem só quando querem, não demorando para o objetivo do lugar ficar claro. Os pobres bichos foram capturados para serem caçados. À medida que recobram os sentidos e tentam se reagrupar, os soldados percebem que dentro da nave a temperatura oscila, a gravidade prega peças e ruídos ouvidos ao longe anunciam que uma raça alienígena implacável está observando, prestes a atacar. Com o treinamento militar virando diferencial entre viver mais 5 minutos ou morrer logo, entre emboscadas em corredores estreitos e salas que funcionam como labirintos, o grupo então se pergunta por que foi abduzido. Acaso
ou retaliação, ninguém sabe. A única certeza é que agora eles estão dentro de um jogo onde predador e presa trocam de posição a cada curva da nave. Quando finalmente conseguem mapear parte do interior da nave e entender os padrões de abertura e fechamento das portas, surge então a escolha inevitável: seguir reunindo forças para escapar ou arriscar um contra-ataque aos caçadores. Escapar, gente. Sempre escapar. Não adianta querer bancar o machão porque a gente é cagão e nada vai mudar isso. Osiris, uma mistura de horror, thriller de sobrevivência e ficção científica, onde o bagulho central é resistir tempo suficiente para encontrar uma saída antes de virar presunto. Abrams Boys se propõe como uma continuação direta do livro Drácula de Bram Stoker, só que com um adendo. Os caras esqueceram que no final do livro é dito que a Mina e o Jonathan ainda estavam vivos e se casaram 7 anos depois da derrota do Conde Drácula e tiveram um filho chamado Quincy. Enfim, aqui o foco é a família Van Helsing e o peso de carregar um legado de traumas. Na história, anos depois dos acontecimentos do Drácula, Max e Rudy Van Helsing cresceram sob a tutela de Abram, um pai rígido, controlador e, para eles, inexplicavelmente paranoico. Regras inflexíveis, pouca liberdade e um olhar constante por cima do ombro fazem parte da rotina dos irmãos, que nunca entenderam por que o pai insiste em vê-los como alvos em potencial de um perigo que ninguém mais consegue enxergar. Porém, o que o Max e o Rudy não sabem é que esse comportamento nasceu de um passado que o Abram evita até nomear, o confronto direto com um vampirão que assombrou a Europa e marcou de forma permanente a vida de todos os envolvidos. Quando pequenas pistas sobre a vida do Abram antes da família começam a aparecer, os irmãos passam a montar um quadro que derruba a imagem do velho excêntrico, surgindo no lugar a história do caçador que sobreviveu a violências difíceis de descrever. E à medida que a verdade sobre a história do Abram com o Conde Drácula vem à tona, o mundo dos garotos sai do eixo, e o que antes parecia exagero paterno se revela uma herança que eles não escolheram receber. Abrams Boys, um filme que é meio difícil de entender se tu não lembrar bem da história do livro do Drácula, de modo que talvez seja preciso ler o livro de novo no meu caso, porque diferente da maioria de vocês, que não leem bosta nenhuma e são burro, eu leio. Zoeira, né? Vocês não são burro. Eu que sou acima da média. E como eu sei que vocês não são burro, ora, porque vocês acompanham o Capivara Zumbi, deixam like e se inscrevem no canal se não são inscritos. Fez isso já? Eu sabia. Ah, não fez? Não, então tu é burro. E antes de continuar, eu vou deixar no card lá nas telas finais, mas esses 2 vídeos com mais indicações de terror. Veja depois que esse acabar. Amo vocês. Em Criatura Voraz, Cynthia é uma psicóloga clarividente com um método que foge do comum. Suas habilidades psíquicas permitem entrar no subconsciente dos pacientes e examinar fisicamente os seus traumas mais profundos, conduzindo cada um a um mergulho para dentro das próprias memórias reprimidas. Ou seja, ela entra na mente da pessoa e revive as merdas que a pessoa viveu. Tem como dar certo? Não. Com o consultório instalado na própria casa, ela acolhe casos que a psiquiatria tradicional não alcança, costurando, sessão após sessão, caminhos de cura, onde antes só havia dor. Porém, a rotina controlada desaba quando numa noite uma jovem pra lá de perturbada bate à sua porta implorando ajuda e dizendo ser perseguida há anos por uma força parasita, algo que gruda, espreita e não solta. E o pedido é direto mesmo, tira isso de mim. E aí a Cynthia aceita o caso e senta no pudim. Ao iniciar o processo de imersão, a Cynthia percebe que a presença é ativa, reage ao contato e resiste à expulsão. Pior, quanto mais a psicóloga tenta mapear o que assola a garota, mais a tal coisa se aproxima do mundo de fora, afetando rotinas e a segurança do seu próprio lar. Então as sessões, antes ferramentas de cura, se tornam um campo de batalha, uma vez que se a Cynthia falhar, a entidade vai consumir todo mundo por completo. Costurando o horror psicológico com o sobrenatural, Criatura Voraz tem a eterna crepúscula Ashley Greene como protagonista, e é um daqueles filmes que não foge muito do padrão de um capiroto assombrando todo mundo. Se vale a pena ver ou é outro filme mais do mesmo, aí eu vou deixar tu mesmo decidir. A história de Descendant se passa em Los Angeles, onde um guarda noturno passa noites longas e silenciosas com a cabeça baixa vigiando coisa nenhuma. E isso seria mais fácil se ele não carregasse o peso de uma tragédia familiar que o deixou em alerta permanente. Numa dessas rondas, eis que o pobre bicho vê uma luz misteriosa no horizonte, e a partir desse momento algo muda na vida do cidadão, uma vez que as noites deixam de ser só trabalho e viram um terreno instável, onde visões estranhas se insinuam pelos corredores vazios, e o passado encontra um jeito de reaparecer.
No início, o cara até tenta ser racional. Falta de sono, estresse, ansiedade pelo nascimento do primeiro filho, que se aproxima rápido, mas as visões não se comportam como simples cansaço. Elas repetem padrões e sussurram lembranças que sugerem que aquela luz que ele viu não é só um evento isolado. Entre o dever de manter o local de trabalho seguro e a urgência de proteger quem ele ama, o guarda percebe então que enfrentar os próprios demônios se tornou condição de sobrevivência. Ignorar as visões só as aproxima. Segui-las às cegas pode custar caro. E agora ele precisa encontrar uma forma de entender o que é a luz antes que a chegada do bebê o pegue do pior jeito possível, que é despreparado. E para quem ainda não entendeu, o filme é de alienígena. Descendant, um homem comum, um emprego sem glamour e um evento que reabre feridas que ele tentou fechar à força. Fazia tempo que não lançava um filme de Alien, né? Tá aí uma opção. Grávida e em busca de um recomeço, em Birthright acompanhamos a história de uma mulher que herda a casa da tia e se muda com a namorada para uma cidade pequena que parece parada no tempo. Cidade pequena parada no tempo é pleonasmo, né? Eu nunca vi nenhuma que não tivesse parada no tempo. Enfim, a ideia da moça era simples: arrumar o imóvel, respirar o ar novo e preparar a chegada do bebê. Como? Não sei. O problema é que logo nos primeiros dias a casa devolve mais perguntas do que conforto. Objetos são deixados em lugares fora do comum, anotações antigas escondidas em gavetas são encontradas e símbolos gravados nas paredes aparecem a todo canto. Tudo aquilo que a gente já sabe que vai dar merda logo logo. Na rua, sorrisos polidos dos moradores que certamente sabem que a casa não é flor que se cheira. Quando o nome da família volta a circular na cidade, fica aquela sensação de que todo mundo conhece o nome da família melhor do que a mulher. E entre ir embora de imediato ou enfrentar o que ela herdou, ou o casalzinho tenta entender de que forma a tia se envolveu na obscuridade e por que a casa foi deixada justamente para ela. Construindo a tensão no conflito entre maternidade e legado familiar obscuro, fazendo da casa um arquivo vivo de tudo que foi varrido para debaixo do tapete, o foco da história de Birthright, que nome estranho, né? Birthright, é salvar o bebê que a mulher espera com o rompimento do ciclo da maldição. Nada inovador, né? Nada inovador. Mas vai fazer o quê? Em Sight, uma cidadezinha cool onde todo mundo se conhece, um homem de família tenta levar uma vida comum até que numa noite decide cortar caminho por um local de testes do governo que estava abandonado fazia muito tempo. Gênio. E que lugar é esse? Um quadrado de concreto cercado por placas enferrujadas que mandam ele voltar. Ele não volta, é óbvio, né? E o que acontece ali? Um encontro rápido e aterrorizante que não vou falar muito sobre para não dar spoiler. Não deixa marcas visíveis, mas abre uma ferida que ele não vai mais conseguir fechar. A partir desse momento, o cotidiano do cara começa a rachar. Primeiro vem flashes sem contexto, cheiros que não pertencem à cena e nomes que ele não lembrava de ter ouvido. Depois, visões completas que o arrancam do presente e o empurram para um passado que insiste em se repetir. No início, para variar, né, só um resto clichê, ele culpa a falta de sono. Depois, tenta esquecer, só que as imagens voltam cada vez mais nítidas. E pior, elas começam a interferir no dia a dia, fazendo ele perder compromissos, dizendo coisas que não deveria e agindo como se estivesse respondendo a alguém que ninguém mais vê. Em resumo, todo mundo acha que ele está ficando biruta. E aí, para não ficar pior, o cara faz o que ele sempre evitou fazer depois da primeira vez, que é voltar ao local dos testes para começar a juntar pistas e entender o que está acontecendo. E percebam que essa sinopse que eu estou dando é muito parecida com outra que eu já dei de outro filme de hoje, só com um cenário diferente. Então, é sobre isso, é difícil ter novidade. Sight, esse é o nome do filme e pelo menos ele não se passa numa casa herdada. Eu sou Pablo Zorzi, confere essas listas que eu preparei aqui do lado. Fui!